Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Aqui nós nos reunimos toda semana para debater os temas do esporte, em especial o futebol, mas enfrentando essa visão conservadora que cada vez mais segue dominando as agendas, as pautas, as discussões, as interpretações sobre o esporte. Mas aqui o papo é outro, hein? A gente olha no olho do inimigo e grita: aqui não, burguesão! Olha, hoje a gente tem um programa sem a participação do Herbert Borges, ele volta na semana que vem, então já vou caprichar aqui no meu canhotaço, fazer um lançamento para Mônica Cury, para ela já puxar um contra-ataque aí pela canhota. Sinceramente, a esquerda brasileira está na defensiva, agora está com futebol reativo. Tem que atacar também, não é isso, Mônica? Tudo bom? E aí, Alexandre, estava inspirado hoje, hein? Tudo bem com você? Bom momento a todos que estão escutando a gente nesse podcast. Lamento o Herbert não estar aqui hoje, é um programa que seria muito bom ouvir as lamentações e as ponderações dele, sempre boas. E eu já vou puxando o contra-ataque aqui para a gente falar muito depois aí sobre esses temas polêmicos. Já vou puxando o contra-ataque pela canhota com o Thiago Porto. Vamos lá, Thiago. Fala, Mônica. Gostei desse contra-ataque aí, me deixou na cara do gol. Bom momento a todos. Fala, Alexandre, boa noite. Então, vocês já trancaram as portas aí? Já estão bem seguros? Porque do jeito que as coisas estão, é capaz de bater um PM aí na porta de vocês, ou aqui na minha, né? Capaz de censurarem nosso programa. Porque tá muito difícil a situação do país, né? A gente já viu... Aqui não, burguesão, aqui não. A gente já vive, né, aí praticamente uma ditadura, né? Mesmo sem o Congresso fechado, sem um golpe declarado, mas o que a gente vê aí no dia a dia é um momento de ditadura e nos estádios não está sendo diferente, né, Alexandre? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente já falou em outro podcast sobre expressões que têm que ser banidas dos estádios. E agora a gente vai falar sobre a censura. O que realmente deve ser falado, o que é importante ser falado, é proibido, né, Alexandre? Exatamente, Thiago. Acho que foi essa a nossa intenção, né, escolher esse tema. A gente já tinha falado no programa sobre a homofobia, a necessidade do enfrentamento à homofobia, como muita gente acha que o estádio de futebol cabe qualquer coisa e utiliza o espaço das arquibancadas para justamente fortalecer preconceitos, enfim, intolerâncias, quando, na verdade, quando existem algumas organizações, existem alguns grupos, existem algumas torcidas que tentam justamente ocupar o espaço da arquibancada para combater isso, para enfrentar isso, a polícia aparece, as restrições aparecem, a legislação aparece, tentando impedir que o estádio de futebol seja um espaço de liberdade em que as pessoas possam se expressar, né? A gente optou por esse tema muito em cima do que aconteceu no último final de semana, quando lá na Arena Itaquera, né, na Arena do Corinthians, no jogo entre Corinthians e Palmeiras, um torcedor do Corinthians, o Rogério Lemes, ele foi retirado pela Polícia Militar da arquibancada do estádio, porque ele estava gritando contra o Bolsonaro. Então foi retirado por um conjunto de policiais. Já tem várias imagens circulando pelo Twitter, pelo Facebook, em vários espaços, mostrando 6, 7 guardas no corredor ali do estádio, com ele sentado no chão lá, algemado, sem a menor necessidade daquela quantidade de policiais, sem nenhum sentido em ter tirado o cara dali, que apenas estava manifestando uma posição política, como milhões de outros expressam o tempo todo dentro dos estádios. Mas aí vem aquele discurso da Polícia Militar de que estava fazendo isso para preservá-lo, porque estava criando um certo tumulto, outras pessoas não estavam gostando. Mas a gente claramente o que vê, todas as vezes que há esse tipo de participação da Polícia Militar, é sempre quando é uma crítica ou ao governo Bolsonaro ou a visões ou políticas de direita. Nunca é quando é o contrário. Quando ofendem determinados partidos, quando ofendem... enfim, quando seguem usando esses argumentos preconceituosos, racistas, como valorizam figuras preconceituosas e racistas, ninguém acha que está criando nenhum tipo de tumulto. Mas quando aparece algum tipo de perspectiva diferente, aí lá vem a polícia. E isso tem acontecido em tantas situações que agora a gente não pode nem mais dizer que é um fato isolado,
que é uma interpretação errada daquele grupo de policiais ou daquele pessoal que faz segurança num determinado estádio. Está começando a acontecer o tempo todo, não é isso, Mônica? É isso, Alexandre. E eu concordo contigo, não é fato isolado, está cada vez mais constante. Eu queria mencionar aquele outro exemplo que aconteceu há pouquíssimo tempo também, deve ter um mês, não mais do que isso, quando a camisa com o nome da Marielle foi retirada do memorial do Corinthians lá, alguns torcedores se queixaram, fizeram manifestação e tal, e continuou com essa premissa, assim, e no Corinthians, né? Um clube que tem história da democracia corintiana, que a torcida, a fiel do Corinthians, que é a maior torcida organizada do Corinthians, já declarou que membro da fiel que votou no Bolsonaro não precisa ser da fiel. Então, assim, até no Corinthians, a que ponto a gente está chegando e aonde que vai dar tudo isso? O meu medo é onde vai dar tudo isso, porque o futebol não é um ambiente, como a gente já falou em outros programas, não é uma ilha, né? Está imerso ali na nossa sociedade e infelizmente a gente está se deparando com esses casos em todas as esferas sociais. Só fazer um registro, Mônica, rapidinho, assim, nesse caso da camisa, uma covardia completa da direção do Corinthians, né? Que aceitou claro. A pressão desse grupo e retirou. No caso do torcedor, pelo menos a direção do Corinthians está tendo uma postura diferente, né? Inclusive já chamou esse torcedor, ele vai assistir o próximo jogo junto com, enfim, num determinado lugar especial, enfim, houve pelo menos uma reação por parte da direção do Corinthians de que houve excesso e fez uma crítica. Pelo menos isso, mas na maioria dos casos, os clubes acabam aceitando tranquilamente a versão da polícia. Aceitam. Eu já dei um exemplo aqui que no dia do orgulho gay, o Fluminense fez um post, a torcida encheu o saco, reclamou e a diretoria quase que pediu perdão de ter feito um post lembrando que é preciso não ser preconceituoso nos estádios e dentro da torcida do Fluminense, entendeu? Então, assim, eu não sei nem o que dizer, porque o caso da Marielle, qual é o problema da direita com a Marielle? Porque a Marielle foi assassinada. O que ela fez para eles para incomodar tanto? Sabe? É isso que eu me pergunto assim, sobre a Marielle. Por que ela é essa figura tão odiada pela direita? Vocês já se perguntaram isso? Sim. Fala, Thiagão. Pois é, Mônica. Tava vendo aqui uma matéria de março desse ano. Em um final de semana, apenas em um final de semana, pelo menos em 3 jogos diferentes pelo Brasil, foram manifestações a favor da Marielle foram coibidas, assim, de forma veemente, e são proibições, inclusive, que ferem o estatuto do torcedor, sabe? No jogo que foi Cruzeiro Patrocinense, a torcida do Cruzeiro levantou uma faixa com os dizeres Marielle presente, e a faixa foi retirada pelos seguranças, assim, sem nenhuma justificativa, sabe? Só porque eles quiseram tirar. Também teve uma torcida do Grêmio num Grenal, teve também uma faixa retirada por seguranças, e uma torcida do Bangu no Campeonato Carioca estava cantando uma música em homenagem a Marielle, e também chegaram seguranças ali para coibir, para impedir. Então, realmente, a pergunta é essa. A Marielle se tornou um símbolo depois que ela foi assassinada, e a polícia, os militares, a segurança dos estádios está comprando esse discurso da direita de que a Marielle é uma inimiga, sendo que ela só estava fazendo o trabalho dela de apontar irregularidades de milícias. Então, assim, você luta contra uma organização criminosa, cruel, que são as milícias, e você é tida como vilã ainda, como pessoa que não deve ser homenageada. É muito complicado esse momento que a gente vive, e essa censura que está em todos os lugares, todos os espaços, inclusive nos estádios, né? Nesse caso, então, tá claro, porque no Estatuto do Torcedor, que eu já acho que deveria ter sido melhor discutido, porque como a gente já sabe, né, como é que essas leis passam no Congresso? Até um tempo atrás, não existia nem comissão de esporte específica na Câmara dos Deputados.
Era uma mesma comissão, esporte, educação, cultura, enfim. E aí, lá no meio, tinha um falecido Eurico Miranda, tinha um cara, esse atual presidente do partido do Bolsonaro, que é ex-presidente do esporte, Luciano Bivar, e essas figuras aí, um Zezé Perrella da vida, eram esses caras que ficavam por ali. Então, quando toda a legislação esportiva acabava passando, mesmo sobre a perspectiva de que não, aquilo foi discutido no Congresso, nas comissões, qual é a representação mais progressista que existe no Congresso? Já nenhuma. E na parte esportiva, menos ainda. Então eles acabam aprovando. E aprovaram o Estatuto do Torcedor, e esse artigo, então, eu já acho profundamente que deveria ter sido melhor discutido, que é o que limita várias coisas que aconteçam no estádio. Mas mesmo esse que foi aprovado, fica muito claro lendo que ele está falando o seguinte: você não pode ter nenhuma faixa, cartaz ou bandeira cujo objetivo seja ofender, agredir uma outra pessoa, enfim, nessa direção. Se você entra com uma bandeira dizendo quem matou Marielle, você está agredindo quem? Absolutamente ninguém. Se você entrar com uma bandeira dizendo contra... se você entrar com uma bandeira dizendo contra o fascismo, não, mas é isso. Já há uma certa incorporação de setores na sociedade brasileira. Todo mundo lembra das eleições, né, Mônica? Que a universidade, aqui a UF, no Rio de Janeiro, colocou uma bandeira contra o fascismo e uma juíza mandou tirar, dizendo que era propaganda política contra uma candidatura. Olha só, as pessoas reconhecem o fascismo em determinadas candidaturas e mandam tirar um termo genérico que está falando contra a intolerância e violência. É inacreditável. Assim, no caso desses exemplos todos que o Thiago falou, isso continua acontecendo. Porque até teve aquele caso de um torcedor do Flamengo que foi com aquela camisa antifascista do Flamengo e teve que demorar quase 1 hora para entrar porque o policial olhou e falou: não sei se pode entrar com essa camisa. Aí pergunta para fulano, pergunta para Beltrano. Ficaram lá fazendo uma investigação para saber se o cara pode entrar com uma camisa dessa, Mônica. Exatamente. A gente está chegando num ponto muito próximo da ditadura, que eu até contesto, assim, que as pessoas falam: mas não é ditadura ainda, porque exatamente isso que o Thiago não fechou o Congresso, não sei o quê. Mas será que a ditadura em pleno 2019 vai ser igual aquela ditadura lá atrás? Porque hoje em dia a gente tem internet, a gente tem como filmar as coisas, o cidadão comum tem como filmar as coisas pelo seu celular. Então acho que a ditadura contemporânea vai ser um pouquinho diferente. Então acho que a gente já está vivendo uma espécie de ditadura, porque isso tudo é censura. E a censura é a primeira arma da ditadura, né? Como é que uma ditadura faz para se sustentar? Ela deixa o seu povo na ignorância. Não vamos mostrar para eles que tem roubo, que tem corrupção, não vamos mostrar que está tendo desmatamento. Então o cara que fala que está tendo desmatamento, manda demitir. É isso que está acontecendo nesse país, né? E aí, jogando para o esporte, aqui para o futebol, uma coisa que a gente precisa dizer é que tem o torcedor, né? O torcedor ali, o ambiente da arquibancada, por mais que hoje em dia os ingressos não estão deixando um ambiente tão democrático quanto antigamente, que tinha geral, tinha ingresso de R$2, R$4, mas ainda é um espaço muito mais democrático do que dirigente de clube, por exemplo, do que diretoria de clube e confederações, federações. Esses espaços de poder ainda são ocupados, em sua maioria, por homens brancos, heterossexuais e homens de direita, homens com dinheiro e homens que eles ficam em silêncio diante de fatos como esses que a gente relatou. Vai tirar o torcedor que está gritando fora Bolsonaro de dentro do estádio, e a diretoria fica ali, tipo, em silêncio. Tudo bem, agora ela já tomou o procedimento, ela já está tentando reverter isso, vai chamar o cara e tal, mas não funciona assim, né? Assim, a diretoria tem um poder, os dirigentes, né? A confederação tinha que ter emitido uma nota, sabe? Tem que ir atrás da polícia, falar: o que está acontecendo? Por que esse cidadão foi retirado? Ele bateu em alguém? O que ele fez de fato para vocês retirarem ele? O que está acontecendo no ambiente do futebol? Mas nunca vai acontecer. Porque esses caras das confederações, das federações, desses órgãos de poder, são eles que estão lá nesse poder fascista, que trabalham com a censura. Eles gostam da censura. A censura para eles é uma arma, sabe? E aí quando o povão da direita, porque tem um povão da direita hoje em dia, né? Tem pobre de direita. O povão da direita acusa a esquerda de
fazer censura, quando a gente fala que a gente não quer cantos homofóbicos, cantos racistas, quando a gente reclama desse tipo de atitude das torcidas, aí eles acusam a gente de censura, né? Acho que eles não entendem o que é censura, eles não sabem o que é um discurso opressor e o que é uma coisa que é a sua liberdade de expressão. Eles não fazem a menor ideia disso. E é isso, essa é a problemática toda, né? Pois é, Mônica. É muito difícil, porque o debate ele não existe, porque as pessoas elas realmente não entendem, elas não sabem o que é fascismo, elas não sabem o que é censura de verdade. Elas não sabem o que é uma ditadura, muitas até sabem, as pessoas mais velhas, mas assim, não sentiram tanto na pele porque os pais talvez obedeceram ali, não se rebelaram, e enfim. A questão, Mônica, é que o debate não acontece porque as pessoas não fazem a menor ideia dessas coisas. Assim, é complicado, você explica, você tenta ser didático e a pessoa não entende, porque ela não consegue se libertar daquela caixinha, daqueles valores, entre aspas, conservadores. Então a pessoa acha que ela tem o direito de fazer um xingamento machista, um xingamento homofóbico no estádio, mas ela acha que uma homenagem a Marielle ou que usar uma camisa de uma torcida antifascista é um assunto político e, portanto, não tem que ser levado para o futebol. É muito complicado. Lembrando mais um caso também de censura, eu lembro da Copa América, que teve aquela situação que as pessoas falaram que o Tite evitou cumprimentar o Bolsonaro na premiação, e aí na coletiva do Tite, um jornalista estrangeiro tentando fazer uma pergunta para o Tite sobre o Bolsonaro, e o mediador da CBF ali falando não, tentando censurar mesmo o jornalista, dizendo que deveria se ater à competição, ao jogo. Então, essa censura, ela está vindo não só da presidência da República, ela vem dos órgãos, ela vem da CBF, ela vem de todos os lados. Todo mundo que está no poder, como a Mônica bem disse, os presidentes dos clubes, são caras abastados, ricos, de direita, heterossexuais, brancos, e que para eles tanto faz como tanto fez. Para eles a censura é ótima. Eles estão tudo ali do lado do Bolsonaro, fazendo arminha com a mão. Até para ir para um estádio de futebol, você não consegue se divertir completamente. Você ouve coisas desagradáveis, se você rebate, você é tolhido pela polícia, é denunciado. Como o torcedor corintiano saiu algemado da arquibancada. É realmente muito complicado. E assim, a gente tem que pensar, a gente enquanto pessoas de esquerda tem que pensar, né? Assim como a gente pensa para a sociedade, tem que pensar também em alternativas de como combater isso nos estádios. A gente tem que se posicionar mesmo. Essas iniciativas das torcidas antifascistas são super válidas. Infelizmente eu vejo que elas ainda são pequenas, mas todos nós, ao invés de ir pro estádio, ficar ou na raça rubro-negra ou na Young Flu, ficar na torcida de esquerda ali, apoiar aquele movimento, que a gente tem que se unir, porque como o Alexandre disse no começo, a esquerda está na defensiva e eu acho que já passou da hora da gente partir pro ataque, né? Eu queria também conversar com esse aspecto que você colocou, que eu acho assim, perfeito, que é quando o exemplo vem lá de cima. Assim, vou até resgatar historicamente quando teve o AI-5, e aí concordando totalmente com o que a Mônica falou, eu também acho que a ditadura agora vai ser de outra forma, ela não vai ficar tão evidente, né? Não vai ter tanque na rua, vai ser uma dinâmica um pouco diferente, mas tem uma participação do judiciário, tem essa censura, tem um monte de coisas que vão acontecer o tempo todo, e aí quando teve o AI-5, né? Na época era o Costa e Silva, o Pedro Aleixo, que era o vice, ele foi um dos raríssimos dentro do governo militar que ficou contra o AI-5, porque ele falou assim, o problema não é, e estava falando isso para o presidente, né, para o Costa e Silva, o problema não é o senhor Costa e Silva, o problema não são os generais que estão aqui, o problema é o guarda da esquina. Isso ficou essa frase ficou muito conhecida, né? Porque é exatamente isso. Quando você perde um pouco a noção desses limites, o problema é o seguinte: você perde a linha totalmente lá na ponta. O cara que está em contato direto com a população é o segurança, não sei o quê, é o cara que tem algum poder de censura, de coibir alguma coisa, é o policial militar, às vezes pessimamente treinado, enfim, às vezes é gente do exército.
soldados, cabos, que também não tem nenhuma formação, só questões de conflito, né, de enfrentamento, nunca de polícia comunitária, de uma outra forma de agir. Esses caras na ponta é que estão responsáveis por decidir isso. Se você pode entrar no lugar, se você não pode, se você pode falar, se você não pode. Thiago deu esse exemplo, outro exemplo da menina do boxe do Brasil, agora no PAN, que o UOL quis fazer uma entrevista, porque ela costumeiramente fala sobre questões feministas, enfrentamento ao racismo, e o coordenador do boxe no PAN proibiu, disse que ela não pode falar sobre esses temas. Então, quer dizer, é isso. Quem disse para esse cara que ela não pode falar? De repente ninguém falou. Mas é o ambiente, é o espírito, né? O cara olha para o exemplo que vem lá do presidente, que passa por muitos governadores, passa pela chefia das polícias, do judiciário, e o cara vai incorporando aquilo e se sente empoderado para agir dessa forma. Então é isso, assim, a censura vai acontecendo diariamente, nesses pequenos espaços o tempo todo, e agora no futebol, enfim, aparecendo o tempo todo. Assim, não vou me surpreender que amanhã você vá num... Não teve o caso agora essa semana também, acho que daquela jornalista da Globo, Mônica Waldvogel, foi num evento da Orquestra Sinfônica, acho que de São Paulo, e no meio da orquestra um cara levantou na plateia e falou que ela era da Globo e que a Globo só falava mal do governo, e assim, quase paralisou o evento. Talvez para sorte dela não foi suficiente para parar o que aconteceu, mas a gente já sabe de 3 ou 4 exposições que foram proibidas por coisas mais ou menos parecidas, não é, Mônica? Tá rolando isso, tá mandando por esse terreno. E eu achei muito interessante isso que você falou, Alexandre, porque é o que eu penso também, cara. Eu também acho que não existe uma ordem que vem lá de cima, que vai chegando e vamos fazer todo mundo. Não, é o espírito mesmo. A gente tá vivendo num país governado pelo fascismo e a gente tá num espírito de ditadura aqui, num espírito fascista. A gente tem medo de fazer as coisas, de falar. E aí mulheres estão com mais medo, mulheres negras estão com mais medo, mulheres periféricas estão com mais medo e fica tudo muito difícil, assim. Eu não sei o que a gente... o Thiago deu uma boa saída alternativa, ou pelo menos algo para a gente conseguir sobreviver, né? Porque o fato é que a gente vai sobreviver nesse resto de ano de governo Bolsonaro, e se ele sair também, porque não modifica esse espírito. É isso que eu não sei se eu sou a favor desse impeachment que algumas pessoas já estão pedindo, porque o espírito vai continuar, e eu acho isso que o Alexandre falou. É esse espírito que dá ordem, não é um cara lá em cima, né? E o Thiago deu uma boa solução para a gente começar a sobreviver, que é ficar junto, se unir. O Fluminense tem uma torcida antifascista, que é o Tricolores de Esquerda. Me parece que todos os grandes clubes já têm torcidas de esquerda, antifascistas e tal. E é isso, se unir, começar a fazer manifestações, inclusive no futebol, nos jogos, fora dos estádios ali, estender faixas. Com medo, claro, a gente tá com medo. Mas é essa união que a gente... É dessa união que a gente consegue tirar um pouquinho de força para a gente sobreviver nesse tempo. A gente não vai conseguir fazer nada, muito menos no meio do futebol. É aquilo que eu falei. É administrado por essas pessoas que pensam igualzinho o Johnny Bravo lá, né? O cara... o sujeito que tá... A gente está sendo presidido por um cara, e não é só ele esse discurso, não. Esses caras presidentes de clube aí de futebol tem um discurso bem parecido de Johnny Bravo também. Eles também se acham o Johnny Bravo, sabe? Eles só não têm coragem às vezes de falar na televisão, mas eles pensam isso também. Eles pensam isso e é isso. E eles não perceberam. Olha como é que é a ignorância do sujeito. Eles não percebem que o Johnny Bravo é uma crítica a eles. O desenho lá, a animação, é uma crítica ferrenha a esse tipo de ser humano. Não é, Thiago? Sim, é uma crítica total. Johnny Bravo é um macho escroto, né? É um cara que vive assediando as mulheres.
Aí a pessoa fala, é cantado. Não, ele vive assediando as mulheres e sempre se dá mal, sempre toma um soco na cara, merecido. E realmente eu concordo com vocês, esse espírito, se o Bolsonaro sair, continua, talvez seja até pior, porque se ele for impeachmentado, talvez ele seja visto como um injustiçado, e aí abre uma brecha para um golpe de Estado de fato, com os militares, enfim. Eu também não sei se eu sou a favor do impeachment, mas a gente está num momento entre a cruz e a espada, sem saber muito bem o que pensar, como agir. A esquerda cada vez mais enfraquecida, cada vez mais divergindo, ao invés de tentar uma coalizão, tentar uma união. E no futebol, realmente, eu acho que a solução é a gente se juntar, cara. Todo mundo que é de esquerda se juntar e falar, não, vamos caminhar para o estádio, vamos junto, vamos levar uma faixa. Com medo, é claro, Mônica, você falou muito bem, a gente vive com medo. Eu cogitei fazer uma tatuagem do símbolo antifascista e tentar fazer como o símbolo da Flamengo antifascista. As pessoas para quem eu falei isso, nossa, não faz, porque isso vai te ajudar a te identificar, você vai ser perseguido e vai ser muito fácil para, sabe? E eu concordei com as pessoas, porque realmente é um momento muito perigoso para você usar sinais desse tipo, para você levantar essas bandeiras. Mas eu acho que é nesse momento de ditadura que a gente está vivendo, que já é uma ditadura, sim, que a gente tem que se unir, a gente tem que levantar mesmo a bandeira, enfrentar. A gente já enfrenta família, a gente já enfrenta amigos que deixam de ser amigos, a gente já passou por muita coisa nesses... Porque o fascismo ele não vem de agora, né? O fascismo, desde lá da época do golpe, desde a época de 2014, que o Aécio não aceitou a derrota nas urnas, a gente já vem enfrentando o fascismo. Eu acho que falta a gente se organizar mais, se unir mais, se conectar mais para realmente fazer um enfrentamento mais duro, mais forte, que é o que a gente está precisando no momento. Eu concordo, Thiago, até porque a gente... Por mais que tenha medo, por mais que tenha essas preocupações, e tem que ter, né? Assim, dentro das nossas pequenas trincheiras, né? Diariamente a gente exerce essa luta, né? Dos nossos sindicatos, dos movimentos que a gente faz parte. Aqui nessa pequena trincheira que é o nosso podcast, também tentando levantar algumas questões e resistir. Porque assim, a gente tem que ter um compromisso com a gente, com o nosso país e com as gerações aí, para quem tem filho, quem tem esposa, né? A gente tem que pensar no futuro aí. Não pode deixar de bandeja para esses caras que estão transformando o nosso país numa nova Porto Rico, né? Quer dizer, um país dominado pelos Estados Unidos completamente e com uma incapacidade completa de uma boa parte da população de se manifestar. Por exemplo, isso que a Mônica falou das preocupações de ir para os estádios, esse próprio torcedor do Corinthians, ele deu uma declaração que ele foi agredido, ele disse que ele tem uma prótese no joelho, ele disse que ele foi empurrado, agredido, quando ele caiu no chão, ele pediu para ser levantado, os caras não levantaram, agarraram o braço dele, tem fotos, né? E aí perguntaram, mas por que no boletim você não denunciou isso? Ele falou, eu não denunciei porque eu fiquei com medo. Eu não vou falar que fulano, determinado guarda, determinado policial fez isso comigo, porque no fim de semana que vem eu tô lá no estádio e vou encontrar esse cara de novo. Então, quer dizer, o cara tá com medo de se manifestar, o cara tá com medo de denunciar. E isso acontece em tudo quanto é canto, em todos os lugares. A gente está vendo um monte de reuniões que estão sendo monitoradas, coisas absurdas que estão acontecendo o tempo todo. E vou dar mais um exemplo que tem a ver com esporte. Curiosamente, assim, a gente sabe que no ambiente das comunicações, raramente você tem algum espaço mais progressista, né? Infelizmente, hoje, uma boa parte das TVs, das rádios, elas acabam assumindo um discurso muito conservador, que é o discurso dos seus financiadores, né? Principalmente os bancos. Tá aí o cara do Itaú que disse que não, tudo bem, não tem problema o presidente falar essas bobagens não, porque... E não tem problema ter desemprego não, é até bom para controlar a inflação. É isso que esses caras pensam, né? Não tem nenhum tipo de pensamento em relação ao país e à população brasileira, né? Mas a Rádio Guaíba, lá do Rio Grande do Sul, que concorre lá com a Rádio Gaúcha, que é da Globo, a Rádio Guaíba que foi criada pelos trabalhistas lá no Rio Grande do Sul, né? O povo do Getúlio Vargas, do Brizola, do João Goulart, eles
por exemplo, tem entre seus patrocinadores no futebol o Sindicato dos Bancários e a Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí é até engraçado ver jogos de futebol com eles narrando, porque de vez em quando o cara narra o gol, aí fala um patrocinador, né? Restaurante e tal, não sei o quê. Aí tem uma outra jogada e o cara, a DURF Sindical, pela valorização da universidade pública. É até engraçado porque não tem nada a ver com o que a gente costuma ouvir em transmissões esportivas. Agora, do Sindicato dos Bancários, é Sindicato dos Bancários contra a reforma da Previdência. E a quantidade de mensagens que eles recebem por e-mail, por Twitter, gente gritando, vai para Cuba, não sei o quê, tem que caçar a concessão desses caras. Olha que loucura, quer dizer, tem uma enorme parte da população que não só não entende nada do que está acontecendo nessa reforma da Previdência, mas, digo assim, questiona e quer acabar com uma equipe esportiva, ou quer acabar com aquilo ali, porque existe uma opinião que é diferente da dela. O cara não aceita mais uma opinião, e qualquer coisa que seja contra essas contra-reformas trabalhistas, da Previdência, ou qualquer coisa parecida, já recebe esse carimbo, e a intolerância já aparece o tempo todo. Então, assim, é impressionante, isso está acontecendo o tempo todo, no ambiente esportivo, nas rádios, dentro dos estádios, junto com as torcidas. E, enfim, a gente acaba diariamente acompanhando essas coisas e a sensação é um pouco essa mesmo, de perplexidade, de dúvida sobre o que pode fazer. Porque esses simples argumentos de mas o estatuto do torcedor ele permite sim entrar nos estádios assim, tudo bem, mas se o policial que está na porta falar que não entra, e até numa parceria com essas arenas que adoram essa lógica também de plastificação, arenização, veem o esporte como entretenimento, e se puderem afastar qualquer denúncia política, eles vão juntos, né, Mônica? Por aí. E eu vou tirar um pouco do mérito do Johnny Bravo, com todo esse clima fascista e essa tensão, porque é uma coisa que não está só no Brasil, né, galera? Isso é um clima que está percorrendo o mundo. Eu me lembro que esse ano, no meio do ano, assim, mais ou menos, não me lembro exatamente quando, torcedores da Lazio estenderam uma faixa de apologia ao Mussolini. A faixa que estava escrito algo assim, honra a Mussolini, honra a Benito Mussolini, algo assim, sabe, do tipo. Esses dias mesmo, o Malcolm, ele sofreu um racismo inacreditável na Rússia, que a torcida criticou a diretoria por contratar um jogador negro. E aí a torcida depois soltou uma nota dizendo que para eles não existe contratar um jogador negro e que isso faz parte das tradições do clube, que a diretoria não pode passar por cima das tradições do clube, tradições racistas. Isso está acontecendo no mundo. E aí, Thiago, você quer fazer uma tatuagem aí antifascista? Cara, você seria muito corajoso. Não sei se você desistiu dessa ideia. Eu não tenho essa coragem, cara. Porque não é só no Brasil. Você vai viajar para um lugar assim, tipo a Rússia mesmo, olha o que aconteceu. E eu não sei do que as pessoas são capazes. Eu não sei o que pode acontecer com você. A vida de todo mundo em risco. O ambiente em estádios de futebol nunca foi ambiente totalmente seguro, sempre enfrentamos problemas, a polícia sempre foi violenta porque nunca conseguiu fazer o seu trabalho com dignidade, com seriedade ali, sempre de um jeito bruto e fascista, mesmo em outros governos, e agora tá meio que liberado isso aí, sabe? E não é só no Brasil, é no mundo. Queria só deixar essa ponderação final aí, essa lembrança de que não é mérito do Johnny Bravo só isso não, a gente está percorrendo o mundo todo, a gente precisa lembrar disso, no esporte mesmo, do mundo, né? E eu encerro a minha programação, acho que a gente está caminhando para o final do programa, porque já chegamos num tempo aqui quase limite, então eu vou me despedindo aí com essa preocupação enorme e reforçando aquilo que a gente precisa se unir, inclusive as torcidas rivais, para estarem juntos nessa luta e aguentar isso, resistir, né, Thiago? Concordo inteiramente com você, Mônica, inteiramente. Seria lindo ver torcidas rivais antifascistas, supondo um Fla-Flu, um Botafogo e Vasco, um Flamengo e Vasco, as torcidas
de esquerda caminhando por estádio juntas seria um lindo exemplo não só contra o fascismo, como também de civilidade, de que a rivalidade não deve ultrapassar os limites esportivos, não deve descambar para a violência, para a ignorância. Quanto à tatuagem, eu acabei desistindo mesmo, porque sim, é muito perigoso. E concordo contigo também sobre ser um movimento mundial, né? Ser um momento estranho. A gente vê diversos países tem governos fascistas, autoritários. Na Alemanha está voltando a ideia do nazismo. Assim, você deu esses exemplos e tem diversos outros exemplos. Na Itália tem muita coisa disso, na Rússia também. Então, o Johnny Bravo não é a causa, né? O Johnny Bravo é uma das consequências desse momento estranho, desse momento esquisito que a gente vive no mundo todo. E no esporte isso se reflete com o que Alexandre falou sobre a elitização do futebol. Rola uma ideia de higienização, né? Os ingressos são caros e aí rola essa ideia de higienização, de afastar o torcedor mais popular dos estádios, como está havendo essa ideia de higienização no país inteiro, quando o presidente fala que se liberar o excludente de ilicitude, os caras vão morrer igual baratas, sabe? Então, a ideia que a gente vive no país é essa, essa higienização. Isso se reflete nos estádios, tanto na questão política como na questão de classe mesmo. Hoje, cada vez mais é difícil ver alguém periférico indo para estádio, porque o valor do ingresso não permite, porque a polícia trata de forma diferente. Então, assim, a gente vai terminando mais esse programa, deixando essas reflexões e convidando nossos ouvintes aí para propor soluções, para fazer debates, para entrar em torcidas antifascistas, torcidas de esquerda, também entrar em movimentos sociais, participar ativamente da vida política do país, porque a gente está precisando de gente, a gente está precisando de voz, porque é um momento extremamente complicado, né, Alexandre? Realmente, e bem colocado, é uma questão internacional. Se você for assistir qualquer entrevista de analista político com o mínimo de cérebro dos Estados Unidos, você ouve o cara falando do governo Trump, você acha que ele está falando do governo Bolsonaro. É basicamente a mesma coisa. É impressionante. Outro dia eu vi uma entrevista do Bill Maher, que é um comediante americano, e ele falando assim, como a polícia adora o Trump, como nunca se sentiu tão livre para agir. Essa semana circulou uma imagem no Twitter repulsiva, né? Uma cidade no Texas em que apareciam 2 policiais a cavalo, algemaram um rapaz negro que foi preso e foram caminhando com o cara pelas ruas até a delegacia, tipo, exibindo o cara, como se fosse naquelas épocas assim, mais violentas da escravatura ainda, sabe? Ou pós-escravatura, ali no início do pós-escravatura, uma imagem indecente, assim, que, sabe, você vê que o ser humano fracassou, né? Quando você vê que ainda existe isso e as pessoas institucionalmente apoiam o negócio desse. É absolutamente absurdo, né? É inacreditável. Agora, também, por outro lado, né, gente, isso é importante a gente ter em perspectiva. Estou assinando aí tudo que o Thiago falou no final da participação política, mas entender que, infelizmente, uma parte da população e do povão se afastou, não está vendo a esquerda como alternativa, porque muitas vezes a esquerda esteve no poder e, em vez de agir como esquerda, ficou agindo como direita, né? Acabou aceitando e assumindo pautas, e principalmente na área econômica, quase não se diferenciando do que a direita ou o centro fazia quando estava no poder. Então, às vezes, uma parte da população não reconhece mais. A gente tem que reconstruir esses vínculos e ser mais agressivo, evidentemente, na hora dessa disputa do poder, né? Senão, enfim, a situação é muito ruim, né? Bom, obviamente a gente vai continuar falando desse tema, enfim, agora faz parte da nossa vida, infelizmente. Toda vez que a gente for discutir esporte, isso vai aparecer também. Quero aproveitar aqui essa reta final do podcast dessa semana para convidar a galera para assistir, ouvir o Ala Esquerda nas diversas plataformas que a gente está, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, e aí no seu agregador de podcast, no SoundCloud, no Spotify, enfim, são as opções que você tem para ouvir
o Ala Esquerda, né? Nosso Twitter é @alaesquerda7, 7 numeral, e o Instagram, @ala_esquerda. É isso ou eu tô falando errado, Thiago? É isso mesmo, né? O Instagram é ala_esquerda7 também. No Instagram também tem o 7 no final. Então, confirmando, ala_esquerda7. Então é isso. Aquele tchau, Mônica. Boa, não tem mais desculpa pra galera não comentar, não ir lá seguir a gente. Tchau então, galera, até semana que vem. Semana que vem provavelmente não estarei aqui, porque eu vou a Brasília na Marcha das Margaridas, na luta feminista lá e tudo mais. Mas bom programa a vocês aí, arrebentem como sempre. Isso aí, Mônica, boa. Precisamos dessa força aí, né, sua e de várias mulheres nesses movimentos que são essenciais. Eu também vou me despedindo por aqui. Convido a todos para ouvir, como o Alexandre já convidou. Agradeço a participação, os elogios, a troca. Está sendo muito importante para a gente. Então, até semana que vem, o Herbert vai estar de volta, a Mônica, infelizmente, não vai estar, mas a gente, semana que vem, está aí com mais debate, mais discussão e sempre à esquerda. Valeu, galera. Legal, galera. Vamos nessa. Tchau. Até mais.